Agora vamos ver o segundo vídeo gravado especialmente para a Escola Nova Criança em Monte Santo de Minas, para os alunos do sexto ano. Claro que isso serve para qualquer pessoa que queira aprender um pouco sobre medidas de área. Mesmo assim, a gente vai trabalhar de uma forma bem simplesinha, tá? Porque assim, não dá tempo de fazer um detalhamento maior. Seguinte, a gente tem uma medida de área padrão, que é o metro quadrado. Então, 1 metro quadrado, que escreve assim, 1 metro quadrado, é a unidade padrão de área. O que é um metro quadrado? Um metro quadrado é a área de um quadrado de 1 metro, de dimensões 1 metro por 1 metro. Então, se eu pegar e fizer um quadrado, certo? E disser que as dimensões desse quadrado, vamos fazer lá no Paint, que as dimensões desse quadrado são 1 metro por 1 metro, 1 metro e 1 metro. Isso é 1 metro quadrado, ok? Então, bem simples a ideia do metro quadrado. Então, a ideia do metro quadrado é isso aí. Só que, se você estiver falando não em 1 metro, mas em 1 quilômetro quadrado, tem que tomar cuidado que eu, quando era pequeno, discuti com a professora, era a dona Regina Bianchi, ela estava certa. Eu discuti dizendo que 1000 metros quadrados eram 1 quilômetro quadrado, isso não é verdade. Porque 1000 metros não é 1 quilômetro. Então, olha, 1 quilômetro quadrado é um quadrado que tem 1 quilômetro por 1 quilômetro. É um pouco até lógico. Por quê? 1 quilômetro quadrado... Nossa, escrever quadrado aqui não dá, né? Complicado. Como é que eu vou fazer? Então, 1 quilômetro quadrado, na realidade, é 1000 metros ao quadrado. Então, a gente tem que distribuir, certo? Esse 1 quilômetro quadrado é como se eu tivesse um parênteses aqui. Então, é 1000 metros vezes... por pontinho, para não confundir, vezes 1000 metros. Ou seja, 1 milhão de metros quadrados. M vezes M, não é M ao quadrado? Então, temos que tomar cuidado a respeito disso. Então, 1 quilômetro quadrado não é... Só que eu não vou pedir isso na prova do sexto ano, viu? Caso tenha aluno aí assistindo, pode ficar sossegado que não vai cair isso na prova de vocês. Então, temos que 1 quilômetro quadrado não é 1000 metros quadrados. 1 quilômetro quadrado é um quadrado de 1 quilômetro por 1 quilômetro. Ou seja, 1000 metros vezes 1000 metros, que é igual a 1 milhão de metros quadrados. Por isso é muito complicado, certo? Entender o que é o quilômetro quadrado. Bom, não vamos entrar em detalhes de quilômetro quadrado, que eu não vou pedir isso. Eu vou dar foco nas medidas agrárias. Uma medida agrária muito conhecida é um hectare, que é um nome mais bonitinho para um hectômetro quadrado. Certo? Um hectômetro quadrado seria um quadrado, mas é um quadrado feio mesmo. Não, feio. Quadrado feioso. Não vamos fazer aquele quadrado bonitinho, não. Então, ó, veja. 1 quilômetro quadrado. Deixa eu preencher, porque pra gente ter uma noção de coisa, de 1 hectômetro quadrado é 100 metros por 100 metros. Ou seja, 1 hectômetro por 1 hectômetro. Vamos fazer as contas lá no Word mesmo, tá? Ficou só a figura para vocês entenderem que não deve ter ficado tão legal. Então, veja. Então, 1 hectômetro... Ixi, beleza, que ruim.
E não é HA o hectômetro. O hectômetro é HM. HA é o hectare. Desculpa a minha falha. Vamos corrigir. Em lugar de HA... Isso é borracha? Borracha azul? Que louco. Agora sim. Então, é HM, hectômetro, não é HA. HA é o símbolo que eles inventaram para o hectare. Aliás, pra verdade, nem sei por que inventaram o hectare. Acho que por causa do hectômetro era um nome muito feio. Você vê que não colou hectômetro, que hectômetro quadrado chama hectare. Então, veja. Um hectômetro quadrado é igual a 100 metros vezes 100 metros. Ou seja, 10.000 metros quadrados. Isso é chamado de 1 hectare e pode ser abreviado com HA sem quadrado nenhum. Então, isso é o hectare. O hectare é uma medida única, mas na prática das medidas agrárias, não se usa apenas o hectare, usa o polêmico alqueire. Alqueire, para vocês terem uma ideia, pode ser medido até de volume. 60 litros eles chamam de alqueire. Uma vez eu estava dando aula para uma turma de educação jovens e adultos, e eles riram quando eu perguntei quantos mil pés de café tinha um alqueire. Eles falaram, não, mas um alqueire não é nenhum pé de café, porque alqueire era 60 litros. Mas, na medida agrária, a gente tem o chamado alqueire mineiro e a gente tem chamado o alqueire paulista. O alqueire mineiro tem 24.200 metros quadrados, ou seja, 2,42 hectares. E um alqueire paulista, 48.400 metros quadrados. Bom, tem também alqueire do norte, alqueire de Cabralha, alqueirão, tem um mundo de alqueire diferente. E isso tem até uma explicação, eu tenho um texto, qualquer um, se quiser pode me pedir, eu mando, mas deve ter na internet explicando o que significa essa coisa de alqueire. Primeiro, eu coloquei errado. O alqueire mineiro que é 48.800 e o alqueire paulista 42.400. Primeiro, o alqueire paulista é o que é usado em Muzambinho. Então, em Muzambinho, Monte Santo, em toda a nossa região, só se usa o alqueire paulista. Não se usa o alqueire mineiro. Certo? Ah, por quê? Não sei. Então veja, quer saber quantos metros quadrados tem um sítio de 28 alqueires? Basta fazer 28 vezes 24.200 e eu vou achar a resposta. Então 28 vezes 24.200 metros quadrados vai dar a resposta que a gente quer achar. Então, calculadorinha, providencial, 28, faço à mão, tá? Não siga o mau exemplo. Vocês são muito novinhos, precisam aprender a fazer conta. Então, 677.600 metros quadrados. Então, se você tem um sítio de 28 alqueires, ele tem 677.600 metros quadrados, que é mais ou menos 67 hectares. Quantos hectares tem um sítio de 5 alqueires paulistas? Então, só multiplicar 5 por um alqueire paulista, né? 2,42. 5 vezes 2,42. Nem precisa fazer as contas. Vai dar 121? Não, 12,1. Vamos ver. 5 vezes 2, 4, 2. Depois tem que pôr a vírgula. 12,1 hectares. Então, se você tem 5 alqueires, você tem 12,1 hectares. Eu vou passando para a linha de baixo. Não precisava fazer isso. Para ficar mais legível no vídeo. Mas tá bom. Então, veja. Veja esses anúncios aí. Tá? Esse anúncio está dizendo que vende um lote de 250 metros quadrados, namorada da montanha, quitada com IPTU pago do ano, né? Tem esse preço, possivelmente aqui é muito antigo, né? 2006.
O nome do contato é essa, tem até o telefone, olha que perigo. Vocês não ligam não, hein? A empresa é particular e a data é essa tal. E aí tem uma fazenda com 64 alqueires. Nota que esse alqueire é muito mais complicado. Em frente à represa Jurumirim, formada de braquiária. Tem energia elétrica. É bem mais caro, lógico, né? Não tem como. Qual a área do lote em Paranapanema? Bom, 64 alqueires. Mas o alqueire, eu vou supor que São Paulo usa o alqueire paulista, que só faltava São Paulo não usar o alqueire paulista, e vou multiplicar 64 por 24.200. Talvez essa tecla aqui, tá? Então vai dar 1.548.000. 1.548.800 metros quadrados. A medida inquestionável é a medida do alqueire, do metro quadrado. A medida do metro quadrado não gera dúvidas. Porém, quando se fala em alqueire, não sabemos que tipo de alqueire se trata, já que é uma medida que varia região por região. Ok? Bom, bem pequenininha essa explicação, porque só tinha esses dois exercícios. E a senha é alqueire, ok? Então, até logo.